Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do SaernCast, esse podcast da Sociedade de Anestesiologia do Rio Grande do Norte, que traz para você informações, divertimento, conversas agradáveis com vários colegas, falando um pouco do mundo da anestesiologia. Esse é um episódio especial que a gente vai, em mês de outubro, estamos comemorando o Dia do Anestesiologista, e vieram conversar conosco aqui duas pessoas que são importantíssimas na vida da anestesiologia do Rio Grande do Norte, que é a doutora Emiliana Mello, que é presidente da SAERN, e o doutor Vinícius Luiz, que é o presidente da Copanest RN. A doutora Emiliana é médica anestesiologista, tem doutorado em anestesiologia e, como eu disse, é a atual presidente da SAERN, da qual também faço parte da diretoria, tá, pessoal? E o doutor Vinícius, médico anestesiologista, TSA-SBA, também tem doutorado em anestesiologia, é o presidente da Copanest e tem MBA em Gestão Executiva em Saúde. E hoje nós vamos conversar sobre o nosso anestesiologista. Como é que está a anestesiologia, como é que a visão que eles têm sobre a nossa especialidade, que é uma especialidade que, ao longo do tempo, teve mudanças significativas na sua prática diária, né? Então, eu começaria aqui perguntando para Vinícius, qual a importância do anestesiologista hoje? Perfeito. Olá a todos. Obrigado, Fred. Prazer estar com a Emiliana. São pessoas que eu já convivo no dia a dia. É bom a gente ter esse tempo aqui para conversar, né? E a importância, assim, do profissional anestesiologista dentro do cenário de saúde hoje, ele teve um aumento, um incremento nos últimos anos e décadas de uma forma excepcional. Quando a gente pensa, assim, na anestesia como era feita antes, que a gente ficava muito centrado dentro do centro cirúrgico, e que agora a gente expande muitas vezes para fronteiras, como a gente vê, às vezes, até muito além de clínicas, né? Uma anestesia, às vezes, até que a gente está discutindo se existe possibilidade de anestesia móvel, não existe, como é que seria isso. Isso perfaz uma capacidade de melhoria da qualidade de vida da sociedade, onde que a gente tem situações onde que as pessoas não tinham acesso a um componente sedativo, analgésico, a um cuidado médico mesmo, sabe? De você fazer um exame, de repente, com uma tomografia, uma ressonância, que a pessoa tinha fobia de entrar e hoje consegue fazer sob sedação. Extrair um dente, que é uma situação que a gente não conseguiria fazer antigamente, agora a gente consegue. Quantos casos especiais a gente dá o suporte. Hoje se discute até, né, de maneira bem... ainda muito superficial, mas que a gente já vê nas pessoas fazendo anestesia para tatuagem. É uma coisa bem... Quem é que ia esperar um troço desse? Pois é, então assim, a nossa atuação ela vem aumentando muito o leque de possibilidades. E sobre essa questão, nós tivemos um episódio bem interessante aqui, Vinícius, falando sobre anestesia em pacientes de consultório de dentista. Vocês estão convidados a assistir esse episódio muito bacana com a doutora Keila. Brilhante anestesista. E também falando sobre a questão da anestesia em pacientes do espectro autista, né? Foi um episódio bem legal. Uma coisa que, assim, o anestesista, eu costumo dizer que ele é aquele personagem que está ali no centro cirúrgico e ele é aquele personagem silencioso. Para mim, o anestesista... A cirurgia está indo muito bem quando o anestesista ele permanece ali no silêncio, quietinho, fazendo o seu trabalho de uma maneira adequada, tranquila, cuidando do paciente e da cirurgia, né? Quando ele aparece é porque a coisa pegou e precisa dele estar ali, né, em situações mais extremas. Mas, assim, de um modo geral, é um profissional que tem uma responsabilidade gigantesca naquele instante, né? Como é que é hoje a etapa de formação do anestesiologista, né? Porque às vezes as pessoas dizem, mas para ser anestesista, estou me dirigindo aqui ao público em geral, né? Para ser anestesista tem que fazer o quê, né? Eu queria agradecer também o convite. É uma tarde muito agradável estar aqui com vocês. Duas pessoas que são muito caras para mim. Queria agradecer o convite, agradecer a todos que estão nos ouvindo. E eu ia falar que eu acho essa pergunta sensacional e acho que um dia ela ainda devia ser respondida no intervalo da novela das 9 de maior audiência, porque de fato eu aprendi a me
apresentar como médica anestesiologista na residência, porque a gente terminava uma avaliação pré-anestésica e quando a gente se identificava só como residente de anestesia, o paciente falava, mas eu queria tirar uma dúvida com um médico, né? Então, é importantíssimo que todas as pessoas saibam que quando você vai para uma anestesia, que você vai ser submetido a uma cirurgia, que você vai precisar ser anestesiado para ter condições de ser submetido a essa cirurgia, existe alguém tão capacitado quanto aquele médico que você confiou, escolheu a sua vida para estar com ele. Alguém que também fez medicina, alguém que também fez uma residência, um período de 3 anos, no mínimo, de pós-residência, né, de uma graduação, após os 6 anos de medicina. E nós somos essas pessoas que temos 9 anos aí de carreira, no mínimo, para atender, dar o suporte que o cirurgião precisa para fazer a cirurgia que a pessoa também precisa ser feita. Muito bem. Isso é um ponto fundamental, né, para se dizer, né? Até porque a gente precisa, a sociedade, de um modo geral, precisa entender essa condição do anestesista como médico no período cirúrgico, que a gente chama de médico perioperatório, né? Com relação a isso, Vinícius, nós vemos cada vez mais você falou um pouco sobre as várias possibilidades, né, da participação do anestesista, tanto em centro cirúrgico, como fora do centro cirúrgico, como em clínicas, em consultórios de dentista, etc. Mas também tem nesse período cirúrgico, que a gente chama de período perioperatório, o anestesista ele tem uma atuação importante em todos os níveis, né? Você poderia dar uma explicada um pouquinho sobre esses momentos do período perioperatório? Vejam só, então, aí já falando mais pro pessoal, né? Que a gente já está acostumado com isso, mas quando a gente fala do profissional anestesiologista, ele perfaz desde o antes da cirurgia, o durante, que é o que todo mundo sabe, né? Fala, ó, a preocupação, às vezes, a pessoa pergunta, fala, doutor, isso é para botar para dormir? Aí tem até um colega que brinca, não, também tem que acordar você, né? Que é mais difícil. Então, pega todo o trans e o pós-operatório. O pós-operatório, eu digo não só pós-operatório imediato, que são as primeiras horas da cirurgia, mas muitas vezes a gente tem acompanhado nossos doentes 7 dias na UTI, seja com um plantão de medicina intensiva. Então, a anestesia hoje ele virou um grande médico especializado no perioperatório. A gente faz, antes da cirurgia, a consulta pré-anestésica, tá? Isso tem que ser feito de preferência com uma antecedência aí adequada, aí eu acredito, umas 2 semanas. A gente tem hoje, por exemplo, o Ozempic, né? Que é o que todo mundo conhece. Que a recomendação é a gente suspendê-lo com 3 semanas de antecedência e não daria para fazer isso. A gente só conseguir ter contato com o paciente, às vezes, num tempo muito próximo da cirurgia. No transoperatório já é a obrigação usual nossa de ver os nossos pacientes. E a nossa preocupação está indo muito mais além, porque, veja como a gente não fazia antigamente o número de bloqueios que a gente faz hoje. A Saerne recentemente fez um curso excelente, deixar o parabéns para vocês pelo curso de ultrassonografia, tá? Eu acho que esse incentivo que a Saerne faz, e por isso que a gente tem que estar sempre próximo da nossa sociedade de anestesia, é o que nos fomenta uma condição de trabalho adequada, bem como uma condição de atender o paciente de maneira otimizada. Para você que está vendo a gente, a ideia é fazer um bloqueio anestésico que quando a anestesia da veia, que está dentro do seu sangue, vai acabando, que ele vai sendo depurado, né, vai sendo metabolizado, aquele bloqueio que a gente faz, aquele anestésico local que a gente coloca no lugar de algumas cirurgias, como cirurgia de ombro, joelho, ele dure, às vezes, 24 horas. Se eu tiver um catéter, eu consigo replicá-lo, e aí eu passo no pós-operatório, dou um alívio a mais, que medicação nenhuma na veia vai fazer isso, deixando o paciente acordado muitas vezes. A gente tem os opioides, mas com um risco de depressão respiratória, com sedação. Então, olha como a anestesia vem se modernizando, né? O número de monitores que agora a gente consegue ver se o paciente está acordado ou não, com uma preocupação dos nossos pacientes, às vezes doutor, eu vou acordar durante a anestesia, eu tive uma história que alguém acordou, hoje isso aí com um eletrodozinho de bis, a gente já não tem mais esse problema, eu vejo exatamente como você está dormindo. Então, a gente passou por esse período, Fred, de passar só do ciclozinho de preocupação, só entregar o paciente acordado, para um ciclo muito maior, que é saber se ele está bem. Muitas vezes eu entro em contato com meus pacientes 7, 10 dias depois da cirurgia para saber como é que ele está.
pode ter tudo certo, que o seu caso aconteceu isso, isso e isso. Então, e coisas simples, às vezes uma simples ligação para o paciente, você já tem um cuidado, uma humanização do trato desse paciente, daquela equipe, isso faz toda a diferença e é uma preocupação que com certeza não era preocupação antes dos nossos anestesias iniciais, até porque a dificuldade era outra, acho que você pegou essa época que a gente não tinha dificuldade de ter oxímetro, não tinha oxímetro, você via se o dedo do paciente ficando roxo. Passei por essa transição, com certeza. A preocupação era outra, né? Era outra. Aí com a modernização, a gente foi tirando essas preocupações que nós tínhamos antigamente e passou a ter um refinamento maior da nossa técnica, que com certeza deu uma qualidade melhor para toda a sociedade. E aí, inclusive, nós tivemos aqui uma conversa muito interessante com o doutor Esaú e doutor Fernando, Armando Negreiros. Sim. E falamos sobre essa transição, né, que a gente passou. Porque a anestesia ela tem um histórico, né, se a gente for pensar na anestesia como uma ciência e tudo, foi um histórico recente. De 1846 foi o grande momento, né, de iniciar esse processo, né? E ao longo desse tempo houve toda essa transformação e hoje nós somos esse profissional que tem esse cuidado do paciente nesses 3 níveis, né? Pré, trans e pós-operatório. A gente cuida do paciente. Aí eu pergunto, Emiliana, e como é o anestesista, ele cuida de si para cuidar do paciente? Como é que você vê essa situação da anestesiologia hoje em relação ao autocuidado? Desde a nossa formação, a nossa carga horária é bem puxada, né? Então, a gente já começa a se acostumar com não ter noite, não ter dia, não ter final de semana, não ter feriado. Ainda bem que essas coisas já vêm mudando também, que na própria residência, hoje já existe uma carga horária que é estipulada pelo MEC, que são 60 horas semanais, que é grande, é bastante. Não estou falando que não é puxado, né? A gente precisa de um tempo aí longo, que são 3 anos, com 60 horas semanais. É bastante coisa, mas realmente é o que a gente precisa para sair bem preparado para poder estar disponível para cuidar da população. Mas o próprio MEC também já começou a entender que por trás da pessoa que cuida, existe um ser humano que precisa primeiro estar bem. Eu gosto muito da analogia com a aviação, que a gente fala que primeiro máscaras de oxigênio em si, para depois poder auxiliar a pessoa que está do seu lado. E isso não tem a ver com egoísmo, né? Não tem a ver com, não, eu preciso estar muito bem para... Não, pelo contrário, você precisa ter condições mínimas de bem-estar para poder servir bem, servir melhor, né? Porque a nossa profissão é de serviço. A gente está realmente para servir. Para atender o paciente, para atender o cirurgião, para atender a equipe, para atender o hospital, para atender todo mundo. E quando a gente não se cuida, né? E o começo dessa falta de cuidado da gente passa pelas horas trabalhadas, né? A gente na Saerne tem esse cuidado de respeitar as legislações vigentes, as recomendações que não são mais recomendações, agora são normativas do CRM, de não passar de tantas horas trabalhadas para garantir que você tenha pelo menos um repouso. E aí existem outras coisas, né, do autocuidado, que a gente sabe que a gente precisa praticar, né? Que é uma alimentação saudável, dormir bem, ter um autocuidado intelectual, fazer o que lhe dá prazer, ter tempo com a família, ter tempo de qualidade, exercitar a religiosidade ou a espiritualidade. Então, tudo isso passa por cuidar de si em todos os aspectos do ser humano que está por trás do gorro, da máscara e do capote. Aquele que quando a gente sai, a gente nem reconhece, mas que era o seu anestesista, né? Que estava ali lhe atendendo. Verdade. Isso é um fator fundamental, né? Porque a prática da anestesiologia é uma prática que exige um nível de atenção muito grande, há uma carga de estresse muito grande e por isso é necessário ter esse cuidar de si para cuidar bem do outro, né? Porque nós precisamos de estar sempre atentos, né? E o interessante é que mesmo diante dessas dificuldades e das situações, até mesmo às vezes pelas condições de trabalho que nós temos e tudo, mas as pesquisas mostram um nível de satisfação do anestesista em relação à sua profissão
bem grande em relação a outras especialidades, embora não seja ainda a que está lá em cima, mas ali sempre nós temos, existe essa satisfação com o que fazemos, né, na anestesia, e isso é muito bom, né? Por um lado é muito bom, por outro lado muitas vezes nós esquecemos desse cuidar-se, e quando a gente vai perceber, estamos dando um bom trabalho, mas adoecendo por dentro, né? E isso precisa ser bem tratado e bem cuidado, né? E sobre isso eu pretendo falar um programa inteiro sobre essa questão do autocuidado, porque eu acho que é um assunto que precisa ser bem tratado. E quando a gente fala também sobre essa questão do trabalho e tudo, aí vem a própria organização do trabalho do anestesiologista. E aqui a gente sabe que um ponto que é fundamental para que a gente consiga ter um trabalho mais digno, com remunerações mais justas, é a cooperativa. E como é que você vê a importância da cooperativa hoje na vida do anestesiologista? Você veja como, não só do anestesiologista, mas eu acho que como da sociedade. Hoje eu vejo o modelo cooperativista como o modelo do futuro, apesar de ser antigo, né? Porque a gente consegue atuar de uma maneira de ter um retorno social. A cooperativa ela tem essa responsabilidade social. Você veja quantas campanhas a gente não tem feito. Campanha de engaso, né, Milena? Que a gente participa. Cursava uma vida, né? Quantos cursos nós não fizemos para a sociedade de graça? Tudo de graça. Campanha de doação de sangue, ajuda com Juvino Barreto, o lado da vovozinha. A sociedade, a cooperativa é diferente de uma empresa normal. Ela tem uma penetração social, um cuidado com a sociedade e um cuidado com o seu anestesista, com a pessoa que participe dessa cooperação. Então, quando a gente trabalha com uma PJ normal, com uma empresa, eu tenho normalmente qual estrutura? Um dono de empresa, que ele coloca uma taxa administrativa abusiva normalmente, não tem transparência, e ele tem uma mais-valia absurda em cima do seu trabalho. A cooperativa não, ela pega o todo e divide de maneira proporcional ao seu trabalho. Igualmente não, ele não divide igualmente, mas divide proporcional ao seu trabalho. Com regras claras e transparentes, com toda uma segurança, tanto jurídica quanto de auditoria interna, gerando eficiência nos seus processos. Então, por exemplo, eu não preciso ficar pagando um valor de serviço de contabilidade caro, porque dilui para todos os cooperados. Eu não preciso ficar pagando um TI, que hoje, gente, você trabalhar no mercado de gestão e não ter TI, não existe. Hoje tudo são dados. Tudo são dados. E é caro. O sistema é caro. O sistema tem que atualizar continuamente. A cotação é em dólar. Então, isso vai o quê? Você dilui para todo mundo. Ou a outra opção é o quê? Ou você cria uma cooperativa transparente, clara, ética, com divisão justa, ou o que a gente vê muitas vezes é o oposto disso. Seguindo os princípios cooperativistas, Seguindo né? os princípios Isso aí é fundamental. Por exemplo, a democracia, a participação democrática, né? Quando você participa de uma empresa, normalmente o que acontece? Eu tenho um dono, você obedece, não obedecer, você está fora. Então, é a questão de qualidade de vida do que você quer para sua vida. E quando você fala de vida, a gente tem que pensar isso de forma mais profunda, porque se vocês pararem para pensar, quanto é que vale uma hora de vida da sua vida em atividade com plena qualidade? Não estou falando que você está com 80 anos, acamado, você está com qualidade de vida. Quanto é que vale uma hora de vida para você? Aí eu te pergunto, a cooperativa, ela hoje tem capacidade de manter a autonomia, que é outro princípio da pessoa. Você tem a opção de no dia X você trabalhar ou não, e se trabalhar ser remunerado dentro de um contrato que é combinado com a operadora e a cooperativa. E aí você tem uma valorização do seu trabalho dentro do mercado médio brasileiro. E do outro lado eu tenho uma empresa que ela simplesmente determina muitas vezes que você vai dar um plantão e acabou. Você vai ganhar, se produzir muito mesmo, vai ganhar a mesma coisa pelo plantão. Qual é o estilo de vida que você quer? Essa hora de vida realmente não vale a pena você brigar por um futuro melhor, para você ter mais tempo livre com a sua família, com o que você preza na sua vida, no seu auge de vida? Então a cooperativa é muito mais do que um simples meio de ganhar dinheiro. É um meio de melhorar a nossa sociedade, que é como a Emiliana falou. Como é que eu vou servir bem, estar bem com o próximo, gerar humanização, se eu não estou bem comigo mesmo? Se eu estou sendo usurpado, muitas vezes, dos meus valores, se eu não tenho tempo livre para mim, eu tenho que ficar de 7 da manhã às 7 da manhã da noite, eu não vejo raiar o dia, eu não vejo pôr do sol. É essa a qualidade profissional que a gente quer dar para a nossa sociedade, ou um profissional equilibrado?
que vai ter condição de atuar numa situação de intercorrência grave. Não é porque está no hospital que a gente consegue resolver tudo, mesmo com as condições máximas, porque precisa de um profissional estabilizado e equilibrado. E avalie isso, gente. Num consultório odontológico, por exemplo, né, que as complicações podem ser graves também e a estrutura é menor. Avalie isso no setor de tomografia. Avalie isso no setor de endoscopia. Então, o profissional anestesista ele acaba sendo crucial para trabalhar com esses desfechos graves. Isso tudo faz parte do cooperativismo. O cooperativismo ele vem trazendo tirando essa preocupação do anestesista de ter que negociar, de ter que administrar, de ter que cuidar da parte financeira. Isso tudo a gente faz por trás de maneira democrática. Alterna-se as pessoas. Fred já foi presidente, sabe mais do que eu, né? Então, e a gente vai fazendo essa troca por quê? Para dar qualidade de vida e retorno para a sociedade. Muito bom. Eu sou suspeito em falar do cooperativismo, até porque sempre militei na cooperativa e eu acho que é um sistema... É um sistema que movimenta milhões e milhões no país inteiro. Os grandes países têm o cooperativismo como sistema econômico base, né, de si. Então, realmente é algo que eu sou muito fã, vamos dizer assim. Não só fã, mas sou militante dentro do cooperativismo, posso dizer isso. Até porque tem um aspecto importante do cooperativismo, entre todos esses que você falou, que são fundamentais, que é o sentido de coletividade. Nós temos que pensar no todo, né? A gente não vive sozinho, né? E tudo aquilo que eu faço individualmente, ele pode repercutir para o todo. Então, eu tenho que medir as minhas ações e agir de forma ética, de forma sempre pensando no geral, porque se eu começo a agir individualmente, eu começo a quebrar essa cadeia de equilíbrio que tem o cooperativismo. Então, para mim, esse sentido do coletivo é fundamental no cooperativismo, sabe? E, assim, hoje você acha que a sociedade, de um modo geral, entende essa importância do anestesiologista ou a gente ainda tem que percorrer um caminho em relação a isso? Eu acho que muita coisa já chegou para a sociedade de um modo geral, já entendeu que a importância, a diferença que faz na vida de um paciente, e um paciente é sempre o amor da vida de alguém, mas eu acho que ainda está bem longe da sociedade em geral, das organizações hospitalares, porque a gente tem uma formação tão completa, que nós somos as pessoas com a maior capacidade de entender o gerenciamento do centro cirúrgico, por exemplo. Então, e a nossa atuação ainda não é tão expressiva quanto a gente tem oportunidade e tem capacidade de fazer junto com a enfermagem, junto com as equipes cirúrgicas. Então, acho que já melhorou. Estamos no caminho certo, mas a estrada ainda é longa. Verdade, concordo. Vinícius, tem alguma coisa? Eu acho que a anestesia nos últimos anos, a gente tem evoluído até com questão de congresso, né, Miliana? A gente vê que os congressos brasileiros hoje, eles focam uma sala, às vezes um dia, só para gestão de coordenação de equipe. Como é que eu vou lidar com os indicadores, que eu acho que hoje não tem gestão sem indicador, né? A gente gere por indicadores. E a anestesia, realmente, eu concordo com você, a gente tem bastante coisa para acrescentar e até puxar a responsabilidade um pouco para a gente, da questão de pré-operatório, por exemplo, da gente alinhar mais esses processos para que haja menos desperdícios no sistema. Quantas vezes a gente não vê um paciente, às vezes, chegar no centro cirúrgico, necessidade de UTI não ter, necessidade de sangue e não estar reservado, né? Coisas que são gritantes. Não estou falando de casos assim, limítrofes. Estou falando de coisas que são... Qualquer um batia o olho e falava, olha, precisaria de ter essa reserva aqui. E isso impacta numa reserva de sala desnecessária, de cancelamentos cirúrgicos, frustração do paciente, frustração das famílias envolvidas. Tem todo um custo aqui em volta que a gente tem que considerar. E com ajustes simples, bastavam conversar um pouquinho um com o outro. E o anestesista, sim, tem que melhorar o nosso papel de fazer esse meio de campo para a gente dar uma entrega mais... eu acho que maior qualidade, né? Que esse é o nome correto. Maior qualidade para o sistema de saúde. E aí a gente consegue ter uma ajuda tanto para o paciente que está no lado, quanto para o sistema de saúde ao qual a gente está servindo e prestando serviço do outro também. Então seria bom nesse aspecto. Legal. E, assim,
Com tudo isso que a gente falou sobre o anestesiologista, sobre a anestesia de um modo geral, nós entramos agora, inclusive esse episódio deve ir ao ar antes do dia 16, que a gente está falando sobre a comemoração do Dia do Anestesista. Então, a pergunta temos que comemorar? Podemos comemorar este dia? O que é que vocês me dizem? Eu acho que devemos. Acho que devemos. Esse nosso encontro, né? A gente tem uma vida muito corrida, né? Nós três que somos de bastidores e sabemos o trabalho de formiguinha que a gente tem, da engrenagem, né? Eu gosto também da analogia do cisne, né? Que tá ali em cima da água, bem tranquilo, e por baixo, né? As coisinhas trabalhando. Então, acho que é um momento para a gente se encontrar, confraternizar, dividir experiência, alinhar entendimentos, somar forças e comemorar, porque, de fato, a gente tem muito para comemorar. Eu concordo com a Emiliana, a gente precisa comemorar, é um dia especial, a gente fica ali pertinho do dia... Nós somos médicos e comemoramos antes do dia do médico, só para frisar que tá pertinho ali. Mas a gente tem o dia da especialidade de anestesiologia em separado. E a gente comemora também na especialidade de anestesiologia. E tem muito para comemorar, porque eu acho que a vida é feita de pequenos momentos que marcam a gente profundamente e de pequenas celebrações. Quando a gente para de celebrar as pequenas coisas, a gente só foca na chegada ao cume da montanha. E aí o processo ele passa a ser chato. E a gente esquece que boa parte da nossa diversão está no processo, não está em chegar no cume. Então, essas pequenas celebrações, elas são essenciais para uma qualidade de vida adequada e para uma felicidade própria para marcar a nossa existência aqui. Então, celebrar é necessário e a gente vai fazer. Muito bom. Eu me lembro que a minha esposa, ela sempre diz isso. Nós temos que comemorar e celebrar cada coisa. Cada momento, cada acontecimento em família, cada acontecimento com os filhos, com o casal, enfim. E trazendo isso para esse assunto que nós estamos tratando, eu concordo plenamente com vocês. Temos sempre que comemorar as pequenas vitórias, entender as pequenas derrotas que também vêm, mas, acima de tudo, não parar e ir em frente, né? Porque, assim, todo mundo busca ser feliz, todo mundo quer encontrar a tal da felicidade, né? Mas a felicidade a gente encontra no caminho, né? No momento presente que nós estamos. E é nesse momento presente que a gente tem que comemorar mesmo o que nós somos como profissionais, o que nós somos, o que nós representamos como aquele ponto ali de apoio para o paciente naquele momento de muita tensão, de muito medo, de muita angústia. Então é aquele profissional que está ali, que apoia, que segura na mão, que olha no olho e que dá um conforto para o paciente naquele instante e que promove para o paciente um trabalho técnico adequado para ele não sentir dor, para ele, né? Então, assim, a gente realmente tem que ser feliz com aquilo que nós somos, com a profissão que nós abraçamos, com todas as dificuldades, mas também com todas as belezas que ela traz, né? Então é algo que a gente tem que comemorar. E por falar em comemorar, a Copanest vai fazer alguma coisa? Nós vamos fazer no dia 16, aproveitando, nós vamos fazer. Nós fizemos uma comemoração esse ano em loco, tá? Optamos por não fazer festa, porque já teve festa de 30 anos esse ano. Dentro da saída da cooperativa haverá um coffee break, na verdade um lanche que vai se estender durante o dia todo. Nós faremos uma sessão de fotos profissionais para quem for, então vai poder ter sua foto já para você divulgar nas suas redes sociais. Isso vai ficar no banco de imagens da cooperativa também, para a gente poder utilizar em futuras campanhas, se assim o permitir, né, vocês permitirem. E vai ter entrega também, por exemplo, acho que Camila, que é o nosso marketing, que me corrija se eu estiver errado quando escutar, mas vai ter uma mochila. Eu já vi as mochilas, estão lá na sala para entregar. E a gente vai fazer algumas ações específicas que vão ser divulgadas no dia, que vai ser muito bacana, marcando mais uma vez o dia do anestesiologista, não só na Copanest, mas na cidade como um todo. Ah, legal. A gente vai estar o dia inteiro lá. Para quem puder ir só de manhã, no comecinho da tarde, no final da tarde, acho que vai se estender um pouquinho para a noite.
Então, é bem democrático, é para todo mundo que puder ir. A gente fez tem uma surpresinha personalizada, que só vai saber quem for lá buscar. Olha aí, ó. É bom deixar o mistério, né? Não, e uma coisa assim que eu até queria perguntar para vocês, para cada um, né? Tem um momento marcante na vida profissional que você possa destacar assim como, poxa, esse momento aqui foi um ponto bacana, assim. Você tem uma lembrança, uma coisa assim? Eu acho que um ponto marcante que eu guardo foi o primeiro transplante hepático que eu participei. O transplante hepático ele é uma cirurgia um pouco mais complicada. E a gente vê o paciente no pré, vê o paciente no pós. É uma cirurgia que é extremamente complexa. O perioperatório, não é nem o trans só, não. O perioperatório como um todo. E eu fiquei fiquei muito gratificado porque foi no final da residência. E ali eu percebi que eu tava realmente assim, tava com um treinamento já em vias de ser completo. Que eu tava com condição de ajudar uma pessoa. E que o nosso desfecho fez uma pessoa que estava na época ele estava com hepatite C, né, viver mais tempo. Ele saiu do hospital, teve alta e tudo, eu acompanhei, tive o cuidado de ver o desfecho, né, pelo menos de alta do paciente, e isso, assim, deu uma sensação impressionante de assim, o quão impactante a gente consegue ser na vida de uma pessoa, porque você começa a ver a história da pessoa, quanto ele lutou para estar ali, saber que ele não sabe nem como é que ele se contaminou, ele acha que foi numa transfusão que ele tomou uns anos atrás, que um acidente de carro que ele teve. Então, realmente assim, ser médico é uma bênção, né? Eu só tenho que agradecer pela profissão que a gente faz hoje, a possibilidade de poder ajudar, né? É muito bacana. É muito gratificante e eu que gosto muito da parte de anestesia pediátrica, eu costumo dizer que é por interesse pessoal, porque o retorno é muito imediato. A gente não espera 1 mês, 2, 3, até que financeiramente falando o que a gente trabalhou chegue, mas ali imediatamente, o meu marido é cirurgião, ele é urologista com especialidade em uropediatria, e de vez em quando eu recebo umas coisas assim que realmente marcam e adoçam muito meu coração e minha vida, que é escutar áudio de criança que não sabe nem falar direito, falar uma frase que me marcou muito foi assim: obrigado, doutora, pela dor que eu não senti. Que inclusive já foi tema de campanha da SBA. E isso, o auge disso foi ter sido o nome de uma turma de oftalmologia do Hospital Onofre Lopes, que a gente fica sabendo no dia da celebração da aula da saudade deles, que eles vão dando características do homenageado. E eu, como anestesista, nunca imaginei que numa turma de oftalmologia seria eu. E quando eles começaram a descrever a pessoa, eu falei, tá tão parecida comigo. E aí, quando realmente uma residente, que foi residente muito querida, Luciana Reis, ela falou meu nome, para mim passou um filme de... Isso é só a materialização do que a gente vive todo dia. Que é dar o nosso melhor todo dia, é fazer um pouquinho mais do que o seu quadrado. Eu me lembro que ela falava assim, ela não precisava fazer tudo isso, mas quem disse que a gente só precisa fazer aquilo, né? Assim, a humanização que a gente tem, a oportunidade que a nossa profissão nos garante, nos oferece todos os dias de ter a capacidade de ajudar alguém e a gente que tem a capacidade de tirar uma dor, quer seja física, quer seja psicológica, de uma pessoa, de uma família, é muito gratificante ser médica e é muito mais ser anestesista. E eu posso dizer também, já que falamos sobre essas, eu vou falar de uma experiência que eu tive do outro lado. Né, que em 2023 eu fui submetido a uma cirurgia e tal, e nunca tinha sido operado. E foi muito interessante ver... me colocar como paciente, assim, estar naquela posição de paciente, que o cuidado que os colegas tiveram de chegar, inclusive a doutora Emiliana estava lá junto também,
E eu fiquei impressionado com com o conforto que a gente sente em ter esse apoio e, ao mesmo tempo, pelo fato de não ter sentido absolutamente nada, eu sabia que tinha sido operado, né? E não ter sentido. Então, como paciente, para mim, foi uma experiência fantástica mesmo, assim, de aumentar muito mais o amor que eu tenho pela profissão, né? E de valorizar também essa profissão, coisa que todos nós deveríamos fazer e ter não só eu digo esse amor mesmo, né? Por aquilo que a gente faz e não pensar somente na questão puramente financeira, mas, acima de tudo, naquilo que acho que você falou a palavra-chave, que é o serviço que nós, não foi Emiliano, me lembro, é o serviço à população, é o servir ao outro, né? E se a gente não vive para servir, rapaz, a gente, como diz o outro, não serve para viver. Então, assim, eu vejo a importância da anestesia não só no ato de realizá-la, mas também como paciente, né? De ter passado por essa experiência que foi, e aqui eu agradeço ao anestesista que cuidou de mim na hora lá, o Dr. Wallace, que fez um trabalho realmente maravilhoso, né? E o interessante, né, para vocês aí saberem que nesse momento, como foi um transplante intervivo, né, o doador estava do meu lado e era minha esposa, então assim, era a família ali, né, tá sendo cuidada. E foi muito bem cuidado. Então, realmente, eu olho sempre esse momento como um momento de destaque, vamos dizer assim, que está envolvida a anestesia, né? Então, assim, realmente a gente tem que comemorar, sabe? Realmente a gente tem que entender o nosso papel dentro da sociedade. Realmente a gente tem que entender que nós podemos fazer a diferença na sociedade quando a gente faz as coisas com responsabilidade, com técnica, mas, acima de tudo, com humanidade, né? O mundo precisa desse contato humano, né? As pessoas precisam entender que elas são acolhidas, né? No momento da dor, no momento da dificuldade. E o anestesista tem essa possibilidade, o médico em geral tem, né? Claro. Mas a gente tem esse momento muito específico na vida de cada um, né? Eu queria também saber de vocês em relação especificamente a Emiliana, tá, Vinícius? Você hoje é presidente da SAERN, né? A SAERN, ela é a regional da Sociedade Brasileira de Anestesia, né? Hoje a Sociedade Brasileira, acho que é a terceira sociedade maior do mundo, né? Assim, de anestesiologia. Então, como é essa relação com a SBA? Como é que você entende a importância dessa sociedade maior em relação às regionais? Olha só, eu tenho muito orgulho de fazer parte da SAERN, de ter começado com outros cargos de diretoria e hoje estar na presidência. Mas o meu grande espelho e minha grande inspiração é a SBA, que é absolutamente organizada, estruturada, pensa nos seus associados, fez um trabalho incrível na pandemia, que não parou, o ensino não parou, a educação continuada não parou, a defesa profissional não parou. Conheço de perto muitos dos presidentes e vejo o quão de entrega e doação o trabalho deles pela sociedade e também dos bastidores, dos diretores que não estão à frente ali da presidência, mas que dão, assim, o suor, o sangue. Nós somos uma capilarização dessa grande mãe, que é a sociedade brasileira, e que a gente consegue refletir um pouco deste grande sol que é a SBA nos núcleos que elas trazem. O que a gente consegue entregar, e a gente teve a oportunidade de fazer uma parceria com o Estado, com as secretarias do Estado, começando pela Secretaria de Saúde do Estado do Rio Grande do Norte, levando um projeto super importante, que é o Salve uma Vida, e o trabalho do engasgo, explicar, ensinar para a população que
consiga fazer um diagnóstico de encontrar alguém parado, o que a pessoa pode fazer para fazer a diferença e salvar essa vida. Assim como o engasgo, que o nosso estado ele foi sofrido com casos lamentáveis de vidas perdidas em relação a isso. E isso é apenas um dos exemplos do que essa grande sociedade brasileira de anestesia ela faz por todos os seus associados e que a gente consegue ser o que a pontinha lá dessa grande estrutura que é a sociedade brasileira. Inclusive, o Salve uma Vida, né, esse curso de suporte básico de vida, que é um produto iniciado na SBA e que hoje a Saerne traz, né, junto numa parceria muito interessante e importante com a Copanest, levando para a sociedade, de um modo geral, essa importante informação, né? Pois bem, muito bom essa reflexão sobre anestesia, sobre o anestesiologista, né? Eu agradeço demais a vocês dois por engrandecer esse SaerneCast, né? Que realmente a gente possa cada vez mais crescer como especialidade, crescer como pessoas e crescer na coletividade, né? Que a gente não se coloque no dia a dia sozinhos, mas que a gente saiba que pode contar com o outro. E isso é uma característica muito interessante da nossa especialidade, que no centro cirúrgico ali, qualquer situação mais grave, a gente tem certeza que pode contar com o colega que está ali, que ele vai nos ajudar. Isso é uma coisa que eu acho fantástica. E eu queria, assim, vou pedir para que vocês façam as considerações finais. E também, assim, se tiverem alguma dica cultural, livro, filme, música, o que vocês acharem por bem, né? A Emiliana gosta muito de música. E, assim, fazer suas palavras finais aí. E agradecer muito, muito por vocês terem vindo aqui para o SaerneCast. A gente agradece, com certeza. Então, a palavra está com vocês. Eu queria agradecer mais uma vez por estar aqui hoje, tirando esse tempinho para a gente refletir, né? Então, eu queria falar um pouquinho, para finalizar, sobre o autocuidado intelectual, né? Que cada um de vocês ache um momento de motivação e que encontre alguma coisa que faça bem para você, quer seja um momento de leitura, quer seja um momento de filme, quer seja um momento de ócio criativo, que você não faça nada, um instrumento que você tinha vontade de tocar na infância e achou que nunca tivesse tempo, esse tempo nunca virá, né? Se você não eleger. Então, eu queria deixar aqui a sugestão de programação que a Secretaria do Estado, ela tem uma parceria com a Orquestra Sinfônica do Estado, que toda última quarta-feira do mês existe as Quartas Clássicas, que é um projeto gratuito, que eles acontecem com a Orquestra Sinfônica no Teatro Alberto Maranhão ou Riachuelo. Tem sido no Riachuelo. E uma dica de livro para as mamães aí, que é a coisa que eu mais leio hoje em dia, é Infância, a Idade Sagrada, que é um livro que retrata desde o ventre até os últimos meses que você consegue ali estar atenta e saber de fundamentos da criança para fazer alguma diferença. E um livro que não tem a ver com maternidade, para ter mais chance de mais gente ler, Comece pelo Porquê, né? Comece pelo porquê de estar sempre tendo um motivo, uma razão para você fazer o que você faz. Tá bom? Ótimo. Obrigada. Bom, queria agradecer também a participação de estar aqui com vocês, podendo conversar um pouco, falar um pouco, fugir do dia a dia, né? Da gente. Acredito que, para leitura, eu sugeriria o livro que eu gosto, né? Vou puxar a sardinha pro meu lado, que é Meditação de Marco Aurélio. Eu acho um livro muito bom. Muito bom. Porque ele me inspira porque ele, apesar de toda a dificuldade que ele tinha dentro de Roma e do Império, ele passava isso na leitura das suas dificuldades como ser humano, das angústias dele, como é que ele lidava com isso, até o envelhecimento dele. Os últimos capítulos são relacionados ao final da vida, e isso tudo é muito
profundo se você for analisar. Então é muito legal. A sua cara. Obrigado. Então, fica a dica para vocês, tendo um tempinho, eu recomendo. Valeu, obrigado então. E você que está nos assistindo até o momento, faça aquela velha coisa que a gente pede, né? Para dar uma curtida, comentar, falar sobre o que achou do programa, porque isso vai nos ajudando aí a melhorar cada vez mais, tá bom? Então, até a próxima. Obrigado aí por esse momento. Obrigado a vocês. Foi um papo maravilhoso. E até a próxima, no próximo SaerneCast.